Olá, graças e paz, Deus abençoe nosso estudo nessa tarde. Em nome de Jesus, nós vamos falar em Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. E nós vamos falar um pouco sobre o derramamento do Espírito Santo. Vamos fazer um apanhado, algo bem simples, mas profundo. Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, junto comigo. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. A tradução da minha Bíblia, ela é Almeida Revista Atualizada. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Amém? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Esses 4 versículos, ó Deus, são versículos profundos, ó Pai, que tenho certeza que vai esclarecer e vai nos abençoar a cada versículo que nós vamos falar neste momento. Abençoe, Senhor, a vida dos irmãos, da igreja, ó Pai, e de todos que estão assistindo essa live ou este culto, ó Pai, pelo YouTube. Deus abençoe a vida de todos, essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós podemos perceber já aqui no capítulo 2 do livro de Atos, a obediência dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, ao permanecer reunidos em Jerusalém. Quando nós voltamos aqui no capítulo 1, lá no versículo 4, Jesus fala com eles. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles: de mim ouvistes. Então Jesus fala com eles para permanecer em Jerusalém. Não era para eles saírem daquela região, porque dali eles iriam receber a promessa do Pai, da qual Jesus havia falado. Mas a obediência sempre foi algo importante na vida do servo de Deus. Nós somos obedientes à palavra do Senhor e com isso nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda através da tua palavra. Joel capítulo 2, no versículo 28, nós encontramos lá a profecia do derramamento do Espírito Santo. E essa profecia ela veio se cumprir justamente na festa do dia de Pentecostes. E eu pergunto para a igreja, para os irmãos que estão assistindo este culto, que estão aqui presentes, como foi esse fenômeno, o derramamento do Espírito Santo? No versículo 2 e no versículo 3, fala algo muito importante. O 2 fala: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E o 3 fala: e apareceram e distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. É importante observar, meus irmãos, que tanto o vento quanto o fogo não era um vento literal e não era um fogo literal. Por exemplo, se fosse um fogo literal, se fosse um fogo de verdade, que eles iriam queimar, o fogo ia queimar os discípulos, ia queimar a multidão. Mas era como? O versículo fala: som como de um vento impetuoso. Então não era um vento, mas era como se fosse o som e o fogo. Línguas como de fogo. Irmãos, é importante observarmos que a palavra como aqui, nesses 2 versículos, no versículo 2 e 3, demonstra ser algo parecido. Como eu disse anteriormente, se fosse literal, tinha queimado os apóstolos, o fogo. Igual na sarça ardente, quando Moisés estava se aproximando e Deus começa a falar com Moisés
tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E a sarça estava pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Então não era literal, não era nada exato, porque senão tinha queimado aquela sarça. Onde ocorreu este fenômeno? Em uma festa. Não era qualquer festa. Os judeus, anualmente, tinham algumas festas que eles cumpriam regularmente, ano após ano. Eram em média de 7 festas. E uma dessas festas foi escolhida pelo nosso Deus, que foi a festa de Pentecostes. Uma festa que reunia povos de todas as nações, vindo das partes diversas regiões. E eu vejo aqui nessa festa de Pentecostes uma estratégia do nosso Deus. Ele escolhe um lugar onde iria se concentrar várias nações, vários povos, para derramar o Espírito Santo. Porque nós sabemos que Jesus, lá no capítulo 1, ele é assunto aos céus, e os discípulos começam a olhar Jesus subindo, e 2 anjos aparecem para os discípulos e falam com eles: por que vocês estão aí angustiados, preocupados? Vamos ler o texto? Os anjos falam com eles da seguinte maneira. Atos 1, 11, fala assim: e lhes disse: varões galileus, por que estáis orando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então Jesus já não estava mais fisicamente presente junto com os discípulos, junto com os apóstolos, mas tinha agora a promessa do derramamento do Espírito Santo. E os anjos falavam com os apóstolos que do mesmo jeito que Jesus foi assunto, subiu, ele vai voltar. Então nós como igreja, principalmente, nós temos que aguardar a volta de Jesus da mesma forma que ele foi assunto aos céus. Uma coisa também que nós temos que destacar, que esse fenômeno, o derramamento do Espírito Santo, foi um fenômeno único. Foi só naquela festa. Deus prometeu, havia uma profecia lá no Antigo Testamento, e Jesus afirmou para os discípulos esperassem em Jerusalém, porque iria acontecer algo vindo da parte de Deus, e aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo foi empossado ali diante daquelas mais de 120 mil pessoas. Então, meus irmãos, aquele derramamento, a vinda do Espírito Santo é um evento único. Está marcando uma outra parte da história da igreja. No Antigo Testamento, nós vimos os profetas. Quando Deus ia usar um profeta, Deus enviava o teu Espírito, temporariamente o Espírito realizava a obra através da vida de um profeta e saía. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele era temporário. No Novo Testamento, a partir do momento que há o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo ele passa a ser permanente em nossas vidas. Então, hoje, quando as pessoas entregam a sua vida a Jesus, ela está reconhecendo a obra, o ministério de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte e a ressurreição, e neste momento, quando a pessoa confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, ela recebe o dom do Espírito Santo, ela recebe o próprio Espírito Santo. Irmãos, no versículo 4, agora de Atos, no capítulo 2, o versículo fala: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Um ponto polêmico, mas muito fácil de entender. O que significa estar cheio ou ficar cheio do Espírito Santo? É estar sob o controle, é você ser controlado pelo Espírito Santo. É um controle absoluto na sua vida. O Espírito Santo ele começa a te guiar, a te orientar. E depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, sob o controle do Espírito Santo, o que eles começaram a fazer?
eles começaram a falar em outras línguas. Um fenômeno coletivo plural, porque tinha ali outras nacionalidades, outras línguas, outros povos. Então, algo plural, algo coletivo. Irmãos, e que línguas são estas? São idiomas. Idiomas utilizados ao redor do mundo. Essas línguas, irmãos, quando nós vamos lá para o grego, em especial, este momento aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quando fala sobre, começaram a falar outras línguas, a palavra línguas, no grego, tem dois sentidos, né? Que vem a palavra glossa. A palavra glossa significa hoje, traduzindo, né, para o português, órgão anatômico, a nossa língua. Órgão anatômico, parte do nosso corpo. E traz o segundo sentido, a palavra línguas, que é dialecto. Dialecto, traduzido, é dialeto, significa idiomas terrenos, aponta para línguas terrenas, idiomas utilizados ao redor do mundo. Então, o que eles passaram a falar naquele momento, naquele tempo? Línguas, idiomas. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu só sei falar o português. E se eu estivesse lá no dia de Pentecostes, desse derramamento do Espírito Santo, ia ter um falando francês, outro falando inglês, outro falando espanhol, outros falando o coreano, né, a língua da Coreia, a língua do Japão, a língua do chinês, e eu iria entender tudo que estava falando. Compreende? Por isso que os discípulos mais à frente, né, nós não vamos entrar agora, mas é para o próximo estudo, eles começam a ficar perplexos, né? Eles começam a ficar pasmos, eles começam a ficar sem reação diante de uma situação complexa. Como assim? Se o francês está falando em francês, o inglês está falando em inglês, o espanhol está falando em espanhol, o chinês está falando a língua da China, e nós estamos entendendo tudo que está falando. Isso é o quê? O que eles estavam falando? As grandezas do Senhor, a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, até o versículo 4, nós vamos entender que eles estavam cheios do Espírito Santo, tomados, dominados pelo Espírito Santo, começaram a falar outras línguas, cada um falava a sua própria língua, do seu idioma, e todos entendiam o que estava acontecendo. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.